Ei, Douglas, boa noite. Tudo bem? Beleza, Thalita? Beleza. Oi, gente, beijo para vocês. Aproveitem a aula aí com o Douglas e até mais. Se cuidem. Tchau, Thalita. Tchauzinho. Abração. Outro. E aí, pessoal, boa noite, beleza? Como é que nós estamos? Estou vendo aí que vocês estão sabendo tudo de química, né? Eu sempre fui péssimo nessa disciplina aí. Galera, coisa boa aí, ó. Boa noite, todo mundo. Essa terça-feira boa demais. Desejo tudo de bom para a família de vocês. Então, olha só, hoje nós vamos entrar no período moderno, ok? Só quero é, trabalhar algumas coisas rapidinho com vocês, nessas transições aí de mentalidade, elas são importantes, às vezes elas caem em história, elas caem em questões sociológicas, em questões da filosofia mesmo, essa transição da mentalidade medieval para a mentalidade do homem moderno. Tantas coisas aí que eu acho que vocês estão cansados de saber é que, com o final do período moderno, né, é claro que isso não acontece do dia para a noite, vai acontecendo ao longo de muitos anos. Foi acontecendo uma mudança do que a gente chama de cosmovisão, ou a maneira como as pessoas enxergam o mundo. O mundo medieval, né, tinha uma cosmovisão, né, uma visão de mundo, uma maneira da gente interpretar a realidade, que é conhecida por nós como teocentrismo. Né? Alguém sabe aí me explicar o que é o teocentrismo? Tudo centrado em Deus. Exatamente, né, Bela? A gente tem muito essa... isso aí é bem resumido, né, o teocentrismo, né? Agora, pensa, né, o que é uma visão de mundo, né? A maneira como eu enxergo a realidade. A realidade o quê? É tudo que envolve a minha vida, tudo que me cerca, essa visão vai controlar. Então, Deus está no centro de tudo. Então, as relações entre homens e mulheres, entre as pessoas, entre pais e filhos, entre nações, entre homens e animais, tudo era visto da ótica de que Deus está no centro, de que Ele comanda todas as coisas. Então, quando nós falamos, né, teocentrismo, Deus está no centro de tudo, significa que aquelas pessoas realmente reconheciam que no seu dia a dia, que cada aspecto do seu dia a dia, e de todas as coisas, pequenas e grandes, que elas faziam, né, essas coisas aconteciam por quê? Porque Deus estava no controle. E a vontade dele, mesmo que eu tivesse um certo grau de liberdade, né, no final das contas, ele iria controlar todas as coisas, todas as ações, para que a vontade dele, né, para que as minhas escolhas elas fossem feitas por mim de uma forma que elas acabassem coincidindo com a vontade dele. Com a aproximação do período moderno, e o período moderno ele vai acontecer por vários fatores. Um desses fatores é que o renascentismo, né, ao contrário do que muita gente acha, o renascentismo não começou no período moderno, ele começou no período medieval. A primeira fase dele praticamente acontece toda no período medieval, com pensadores italianos, Petrarca, né, a gente tem grandes caras ligados à literatura italiana, principalmente, e eles estão criticando, né, eles já estão muito descontentes com a postura, né, de clérigos e religiosos da Igreja Católica Romana. Até por isso que no início do período moderno, isso vai acabar desencadeando, por exemplo, na Reforma Protestante, a gente fala disso depois, e
Então começa a surgir uma nova cosmovisão, uma nova mentalidade, um novo jeito de interpretar o mundo, que vai ficar conhecido por nós mais tarde como antropocentrismo, né? O que é o antropocentrismo? É a substituição do teocentrismo. Eu que antes acreditava, né, que Deus estava no centro de tudo, comandava tudo, controlava tudo, cada aspecto do meu dia a dia, sou estimulado a desenvolver a autonomia do sagrado de Deus, e eu entendo, né, antropos, homem, né, centrismo, centro. Então, o homem está no centro, né? Então, a razão humana, as sensações humanas, os sentimentos humanos, tudo que é humano está agora no centro, na tomada de decisões. Aquele lugar, então, que pertencia, né, a Deus, o humanismo do renascentismo coloca o homem como centro, né? O homem é o mais importante. É o homem que vai conduzir o seu destino. O homem é a obra mais importante, né? Ele é quem faz o seu próprio destino. Diferente dos outros animais, né, que já têm determinações biológicas, o homem nasce livre, dizem os humanistas, os renascentistas, e não há nada que governe o homem. O homem é completamente livre para governar a si mesmo, né? Quando eles falam isso, eles não estão falando de autonomia em relação a um governo temporal, a um governo humano. Está falando que não tem nada sagrado, nada divino, né, nem nenhuma força biológica que determine a vida dos seres humanos. Então, os homens são livres para serem aquilo que a sua liberdade os leva a ser. Bom, então, isso é importante aí a gente saber. O período moderno cada vez mais vai ser caracterizado por essa mentalidade antropocêntrica, né? Com algumas coisas importantes que acontecem logo no início aí do período moderno na história do pensamento, né? Que você não pode esquecer, importante para você. Primeira coisa, as grandes navegações. As grandes navegações são importantes por quê, gente? Porque as grandes navegações acontecem ali no final do século XV, início do século XVI, elas vão marcar a busca de novos caminhos para chegar nas Índias, né? Esses novos caminhos vão levar a, entre aspas, né, descoberta das Américas. E isso aqui mostra uma coisa muito interessante logo de cara, né, que o homem medieval, ao contrário do que é propalado, do que é ensinado aí pela mídia e por outros lugares de besteirol, né, que o homem medieval não acreditava, né, eu acho que eu já disse isso para vocês, que a Terra era plana, né, porque senão nenhum navegador que se lançou, né, a essas navegações no final do século XV e XVI iria tomar o caminho leste, né, seguiria o caminho, o caminho oeste, né, seguiria o caminho tradicional, que era o caminho leste. Então, essa ideia da Terra plana só surgiu no século XIX, tá? E foi manipulação de um historiador que tinha elementos muito fortes do romantismo, misturou história com ficção. Bom, então as grandes navegações ampliaram, né, os territórios dos países europeus, né, como Portugal primeiro, depois Espanha, depois a Inglaterra se lançou, a França, e por aí vai. E isso acaba trazendo mais recursos, mais poder, e também gerou um novo território para a própria Igreja Católica, né, para ela, eu gosto de colocar entre aspas, né, mas é a mentalidade, né, para poder evangelizar os pagãos, né? E aí muitos missionários católicos vêm, né, para a América inglesa, a América francesa,
a América espanhola, a América portuguesa, com o intuito de evangelizar os pagãos, né? Que são os indígenas. Outra coisa importante da época é o surgimento do renascimento científico. Tá? Renascimento científico, ele vai representar um avanço sobre o desenvolvimento da ciência no período medieval. Nós tivemos desenvolvimento da ciência no período medieval, mas com novas tecnologias, né, e novas reflexões, cientistas como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno e tantos outros, eles conseguem comprovar pontos de vista científicos baseados em observações, em cálculos matemáticos, e agora no uso de instrumentos que eles, né, como Galileu conseguiu inventar o primeiro telescópio, né? Então, eles conseguiram chegar a conclusões de modo bem seguro, por exemplo, de que o Sol é um ponto bem próximo do Sol e não a Terra era o centro do universo. Então, o renascentismo científico, né, ele é marcado por um culto, né, à razão humana, à reflexão humana e pela experimentação. Outro evento bem importante na época é a Reforma Protestante. Alguns gostam de chamar de a Revolução Protestante. A Reforma Protestante, ela se inicia com um rompimento, né, do Martinho Lutero, que era um monge agostiniano. Eu não sei se vocês conheciam a história, né, do Lutero, né? O Lutero não é um cara qualquer que surgiu do nada e disse assim, eu vou criar uma religião para me opor aos católicos. Não é nada disso. O Lutero, ele era da Alemanha, nasceu na Alemanha, os pais eram camponeses e investiram na educação do filho para que ele estudasse direito, e sonhavam que um dia ele fosse até prefeito lá da cidadezinha onde ele morava. Só que o Lutero, como qualquer, né, pessoa do período ali onde ele vivia, o período medieval, ele era, no final do período medieval, início do período moderno, né, ele era um cara muito supersticioso, muito medroso, e conta a história que um dia, voltando de um pub, né? Estava tomando umas e outras, né? Provavelmente tomando umas e outras e comendo chucrute. E no meio do caminho, o chucrute, tá, gente? Para quem não sabe, é uma comida alemã feita com repolho e carne, né? Bem gostosa. Então, conta a história que caiu um temporal assim absurdo, relâmpago, um negócio assim descontrolado, né? Imagina, né? Era um breu, não tinha luz, energia, luz elétrica, né? E ele, que era muito medroso demais até para os padrões da época, ele faz uma promessa para Santa Ana, né? De que se ele sobrevivesse, ele iria abandonar os estudos de direito e iria se consagrar à vida monástica, né? Ou seja, ele se tornaria um monge, ele estudaria para mais tarde se tornar um padre. Bom, se foi a Santa Ana ou não, eu não sei, né? Não posso afirmar. O que eu posso dizer é que o Lutero chegou bem lá, na casa dele, e ele cumpriu a promessa. Foi para um monastério agostiniano, né, que seguia a ordem, os ensinos de Santo Agostinho. Você precisa saber, né? Nós estamos falando de mais de 1.100 anos de distância entre o Agostinho e o Lutero. Então, o Agostinho estava vivo. Ali, aquele mosteiro seguia os ensinos de Agostinho. E o Lutero vai estudar numa universidade, onde os monges agostinianos o mandam, que é uma universidade nova, uma universidade que já é influenciada pelo espírito renascentista, né, muito investigativa. E ali Lutero vai se defrontar com uma das piores coisas, né, que na leitura dele acontecem naquele período. E o Lutero, eu preciso dizer para vocês, ele é um cara assim,
muito inocente, até muito puro. Ele acreditava que muitos dos mandos e desmandos que aconteciam no território alemão, você precisa lembrar, né? Olha, não tinha meios de transporte rápidos na época, né? Então, uma notícia para chegar de Roma até onde ele morava, na Alemanha, levava 2 meses. Ele acreditava que o Papa era inocente, que o Papa não tinha conhecimento das coisas que vinham acontecendo. E qual que é uma dessas coisas, né? Provavelmente você já ouviu falar, né, na venda de indulgências. Alguém aí sabe me falar o que é a venda de indulgências? Guilherme, Cadija, Bela? É tipo aqueles pedaços de cruz, é isso? Não, isso aí é venda de relíquia sagrada. Eu vou entrar nisso depois. Posso entrar nisso depois. Guilherme, você ia falar? Eu ia falar a mesma coisa, que é a venda de itens, né, religiosos falsificados ou qualquer coisa. Tá. Apesar da venda de relíquias sagradas ser uma coisa grave que acontecia na época, né, e eu falo grave por quê? Porque, de alguma maneira, ela brincava, né, com a fé das pessoas, né? E isso era usado para lucrar. Mas acreditem, tinha realmente padres, papas e outros que acreditavam naquilo, apesar daquilo ser um simples comércio, né? Tem coisas assim como 2 cabeças do profeta João Batista que foram vendidas, 3 lanças que furaram o lado de Jesus, tinha tanto pedacinho da cruz de Cristo que dava para construir um Manaus, né? Que era um navio da época. São os dados esclarecedores. Mas a venda de indulgências, ela talvez seja, para mim, né? Eu considero a coisa mais estarrecedora, porque ela tem um brilhantismo perverso. Indulgência significa perdão, ok? Então, né, vamos supor que você é católico, né? E você andou pisando na bola e tal, fazendo besteira. Você quer o perdão. Você quer o perdão de Deus, você quer o perdão, você quer indulgência. Então, como é que você faz, né? Você vai lá no padre, né? Vai no confessionário, confessa seus pecados, ok? E você vai receber o perdão, a indulgência, né? E aí o padre vai te orientar, né? Reza tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, vai te dar conselho para você melhorar e por aí vai. Só que nessa época, né, então quando a gente fala de venda de indulgências, nós estamos falando da venda do perdão sagrado, ok? E essa venda do perdão sagrado, em última instância, vai estar ligado com a questão da salvação da alma da pessoa. Porque se eu não sou perdoado, eu não sou salvo. Por isso que algumas pessoas confundem, né, falam direto que a venda de indulgências é a venda da salvação. Não. A venda de indulgências é a venda do perdão de Deus, que, por consequência, leva à salvação. Ok? Então, gente, por que eu falo que esse negócio era diabólico, mas era genial? Então, vamos lá. Olha só. O negócio era muito bem pensado. Por que isso surgiu? Surgiu porque os caras da alta cúpula, tá, gente? É preciso saber que tinha muita gente boa e muita gente honesta e de altíssima qualidade na Igreja Católica naquele período. Mas, principalmente, os caras da alta cúpula, os caras eram profundamente corruptos. Orgia sexual, né, pesada, sexo, cardeais, bispos, se envolvendo em sexo com mulheres, com homens,
né, bebedice, glutonaria, assim, negócio barra pesada mesmo acontecendo, que faz séries como essas que representam aí aquele período, de Borgias, é uma série clássica, parecerem coisa de criança. E olha que nessa série, né, parece coisa pesadíssima. Pessoal, quem são os Borgias? Os Borgias são uma família que durante muito tempo controlou o papado, ok? O Rodrigo Borgia, que é o chefe da família, que se tornou papa depois, o Papa Alexandre VI, que inclusive assinou o Tratado de Tordesilhas do Brasil, né, dividindo o Brasil entre Espanha e Portugal. Ele tinha 3 filhos, né, e constam relatos de que ele usava a filha, a Lucrécia Borgia, que era maravilhosa, para contrair matrimônios, e depois mandava matar os maridos, que eram riquíssimos, para ficar com a fortuna. E existem relatos históricos, né, de que ele tinha relações com um dos filhos, que era capitão da guarda do Papa, da guarda dele, né, do Papa. Ok? Então, era esse nível de coisa que acontecia ali, né? Os caras matavam e morriam para ter o poder papal, porque ter o poder papal era controlar politicamente e economicamente vários territórios. Tá? Aí, você tem, né, um Lutero que acredita que esses caras são puros e tal. E que o Papa nada sabe sobre a venda de indulgências que acontecia lá, por exemplo, na Alemanha. Não só na Alemanha, mas em todo o território europeu. E por que a venda de indulgências precisava acontecer, a venda do perdão, né? Por que aquilo que antes era de graça agora era cobrado? Porque eles queriam construir a Basílica de São Pedro, né, que mais tarde, no entorno dela, foi construído o Vaticano. E como, né, eles já gastavam rios de dinheiro, um tanto de coisa, inclusive nesses atos corruptos, eles precisavam de outra fonte. E eles, então, criam um sistema da venda de indulgências. No começo, a venda de indulgências, ou a venda do perdão divino, foi direcionado só para pessoas mortas, ok? Até mesmo porque a expectativa de vida lá era baixíssima, né, no período medieval, 25 a 35 anos. Então, quase que todo mundo daquela época tinha um ou mais parentes que tinham morrido, né? E quem é que não queria dar um jeitinho, né, do seu parente sair do purgatório, e mais do que sair do purgatório logo, ter a garantia de que ele não iria para o inferno, de que ele ia direto para o céu. Ok? Mais tarde também passou a ser vendido para os vivos. E aqui entra a genialidade da coisa. Bom, você tinha os vendedores de indulgência. Então, esse cara era tipo uma franquia. Falou, galera? Ó, só para vocês entenderem o negócio. Era tipo uma franquia, né? O bispo responsável da região, ele conseguia uma autorização com o Papa. Aí esse bispo, é lógico que ele não ia fazer o serviço. Ele franqueava para os vendedores de indulgências. Então, ia uma parcela para o Papa, outra parcela para o bispo da região e outra parcela ficava com o vendedor de indulgências. O que acontecia? Tinha todo um trabalho de publicidade que acontecia antes, ok? Galera, tinha até jingle, aquelas músicas americanas, né? Esses caras inventaram um jingle, né? O jingle deles, né, era: toda vez que uma moeda nos cofres do Papa te limpar, uma alma do purgatório sairá. Os caras eram geniais. Eles mandavam, às vezes, pessoas à frente deles, uma semana, né, que conversavam com o padre daquela região, e eles começavam a pregar sobre os perigos do inferno, como que o inferno era terrível. Então, quando o vendedor de indulgência chegava ali para poder vender indulgência, o terror já estava estabelecido, o medo. E ele, então,
ou raras vezes o padre fazia ali uma pregação contundente sobre o inferno, e depois ele vendia, né, a indulgência, né? Existia um documento que é chamado de Carta de Indulgência, e ela tinha o selo e a assinatura do Papa, e realmente era o Papa, tá, galera? O Papa que tinha assinado e tinha o selo papal. Vou te explicar. E aí as pessoas se sentiam seguras, elas compravam o perdão divino, ali, ó, a garantia do Papa, e tal, tudo isso. Galera, o negócio era tão bem arquitetado que tinha escalonamento de pecado. Então, é óbvio que pecado não era tudo igual, e tinha pecado que era mais caro que o outro. Tá? Então, dependendo do pecado aí que você cometesse, né, a mentira, você ia ser cobrado tal taxa. A inveja, ó, você já ia ser cobrado um preço mais alto. Sei lá, pecado sexual, né? Não, você roubou. Olha, mais alto ainda. Você matou, mais alto ainda. Olha, você cometeu um pecado sexual, outro preço. Esse pecado sexual envolvia prática entre pessoas do mesmo sexo, mais alto ainda. E os caras eram tão geniais que eles pensavam, geniais e perversos, né? Que eles pensavam na possibilidade de pessoas confessarem pecados que eram impossíveis de serem praticados, mas eles não estavam interessados se o pecado era possível de ser praticado, eles estavam interessados em ganhar o dinheiro. Por isso que o pecado mais caro que existia era um que era impossível de ser praticado no mundo real, né? Ter relação sexual com a Virgem Maria, a mãe de Deus, né? No pensamento católico. E era altíssimo esse pecado. Ok? Os caras tinham preço para tudo. Tá? Bom, por que a assinatura do Papa e o selo papal, ali perdoando o pecado, é importante? Porque na mentalidade, olha só, olha a genialidade do mecanismo que está por trás da venda de indulgência. O Papa, no pensamento católico, ele é o mediador entre o mundo dos homens e o mundo de Deus. Ele tem as chaves que ligam o céu e a terra. Ok? Então, o único que pode acessar os tesouros celestiais é o Papa. E aí eles começaram a dizer que lá no céu tinha um banco. Tipo o Bradesco, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Nubank, que nem esses bancos. Tinha um banco lá no céu. Só que ao invés de dinheiro, tinha uma coisa muito mais preciosa, que era a bondade, as boas obras que tinham sido praticadas por Maria e por todos os santos da igreja. Eles diziam que Maria e todos os outros santos da igreja, em vida, tinham praticado tantas boas obras, que eles excederam o necessário para ser salvo. E nenhuma dessas boas obras era desperdiçada, ela era guardada nos bancos celestiais. E o único que podia sacar desse tesouro para fazer uma transferência, olha isso aí, cara, ó, os caras inventaram um sistema bancário, uma transferência de bondade, de boas obras para os pecadores, era o Papa, né? Então, essa era a lógica por trás. E as pessoas, é claro, olha, o Papa está falando, o vendedor de indulgência está falando, acreditava. E o Lutero, inicialmente, não acreditava que o Papa soubesse de nada disso, né? E ele, indignado, vai para Roma para denunciar, né, o vendedor de indulgência, e quando ele chega lá, em uma obra, né, chamada Do Cativeiro Babilônico, onde ele compara a cidade de Roma, da época dele,
com a Babilônia da Bíblia, né, que é um lugar de prostituição e de inimizade com Deus, ele diz, aí a real cai, né? Ele descobre que o Papa não só sabia de tudo, mas ele estava no esquema, né? Ele controlava o esquema, né? Ele encabeçava o negócio. E o Lutero volta revoltado para a Alemanha, e lá ele escreve um documento chamado As 95 Teses, onde ele ensina que a salvação não acontece pelas obras. A salvação é fruto da graça de Deus. Isso significa que a gente não merece ser salvo, né? Bem na linha do Santo Agostinho. A gente não merece ser salvo, mas Deus, mesmo assim, nos salva. E isso não é fruto do nosso esforço. Por isso que a gente pode ficar com o coração tranquilo, porque se depender da gente, a gente está perdido. Lutero, ele valoriza as obras como um reflexo de que eu reconheço o amor de Deus, mas Deus é quem me salva. E aí a Igreja Católica excomunga Lutero, né? O Lutero recebe a carta de excomunhão e ele queima essa carta simbolicamente em praça pública, e ali está lançada a Reforma Protestante, que mais tarde iria dar origem a várias denominações, né? Como a denominação luterana, anglicana, presbiteriana, metodista, batista, todas as correntes neopentecostais e tantas outras igrejas aí. Então, a Reforma Protestante foi outro evento aí muito importante na época, né? Junto com o renascentismo, que valoriza muito a questão do humanismo, da razão, das artes, o renascentismo, a Revolução Científica, como eu já disse. E uma outra coisa, né, é o surgimento de duas correntes filosóficas nesse período. Uma é o racionalismo, de um francês chamado René Descartes, escreve Descartes, mas se lê Descartes, e o empirismo de um filósofo inglês do mesmo período chamado John Locke. Então, no século XVII, né, dois pensadores, um francês e um inglês, a respeito de como os homens chegam ao conhecimento das coisas, entram em confronto. Descartes diz que nós... desculpa, vou voltar aqui rapidinho. Amanda está perguntando, Lutero foi morto pela igreja por heresia? Amanda, apesar do Lutero ser excomungado, ser considerado herege, diferente de todas as outras pessoas antes dele, ele não foi morto, e algumas depois, né? Ele não foi morto por quê? Porque os príncipes alemães o protegeram e acolheram o modelo de pensamento religioso de Lutero como o modelo oficial da Alemanha. Tanto que a Alemanha, até os dias de hoje, né, ela é um Estado religioso. Né? O que é um Estado religioso, gente? A Alemanha ela tem uma religião oficial, que é o luteranismo, mas permite que todos os seus cidadãos tenham a religião que quiser. Mas o Estado tem uma religião oficial, que é o luteranismo. Então, Lutero não foi morto por heresia, né, porque ele permaneceu intocável. E aí, os príncipes alemães assumiram o luteranismo como a religião oficial daquele Estado, né, daquela região ali que mais tarde viria a se tornar a Alemanha. Tá bom, Amanda? Bom, aí voltando aí ao René Descartes e ao John Locke. Os dois vão falar de duas estruturas de pensamento, né? A pergunta que os dois estão se fazendo é a seguinte: como é que eu posso aprender? Como é que eu posso conhecer as coisas? Os homens, tá bom? Como é que os homens podem aprender? Como é que os homens podem conhecer as coisas? E o René Descartes, ele fala que os homens
A conclusão a que ele vai chegar é que os homens aprendem as coisas através da razão. Eles fazem um longo caminho para chegar até aí. Vou tentar sintetizar. O Descartes, ele, no começo da sua reflexão, ele resolve assumir uma postura cética, ou seja, incrédula, sobre a possibilidade de conhecer qualquer coisa. Então, quando ele pensava, por exemplo, eu posso conhecer as coisas através da religião, ele assumia uma postura crítica para ver se era possível sustentar o conhecimento religioso como uma forma de aprender que servisse para todas as pessoas. Tal. E aí ele percebia que não. E aí ele abandonava. Então, ele foi testando todas as coisas. Ele testou o conhecimento religioso, as sensações, e ele percebeu que os sentidos humanos, o tato, o olfato, a visão, a audição, o paladar, eles não são formas de conhecimento, eles não produzem um conhecimento seguro. Por quê? Porque eles podem nos enganar. Os olhos produzem ilusões de ótica, né? A gente, às vezes, por exemplo, acha que está vendo uma pessoa, mas, quando a gente se aproxima, vê que, na verdade, era outra pessoa. A gente, às vezes, acha que está escutando determinada coisa e ninguém falou nada com a gente. Às vezes, a gente tem sensações físicas mesmo, do tato, e não tem nada produzindo elas. Então, a gente é enganado pelos sentidos. E aí o Descartes pensava assim, bom, se eu posso ser enganado uma vez, como é que eu posso garantir que esse conhecimento é 100% seguro? O que ele estava procurando era um conhecimento que fosse 100% seguro e fosse inquestionável. Então, o conhecimento religioso era questionável, o senso comum era questionável, a opinião era questionável, o conhecimento gerado pelos sentidos humanos era questionável. Tá? Então, assim, chegou no momento em que ele falou assim, pô, não tem nenhuma forma de conhecimento, nada, que seja inquestionável. Aí foi um momento em que deu um estalo. E ele, então, ele fala assim, não, peraí, eu estou pensando. Para mim refletir sobre essas coisas todas, que o conhecimento religioso ele pode me enganar, o senso comum, a opinião, mais esse, mais aquele, e por aí vai, eu estou pensando. Isso é constante. Então, será que o fato de eu pensar, de eu usar a reflexão, a razão, é uma forma de conhecimento inquestionável? E aí ele vai testar. Né? Ele fala assim, pode ser que um gênio do mal está tentando me enganar, me fazer achar que o pensamento é seguro. Mas aí ele reflete, mas até para eu achar isso, eu tenho que refletir. E logo ele chega à conclusão de que a única forma de conhecimento 100% segura é a racional, é a reflexiva, porque a gente está sempre pensando. Então, ele chega à seguinte conclusão: penso, logo existo. Isso quer dizer que a única, Descartes, né, o francês do século XVII, a única forma de conhecimento 100% segura é o conhecimento racional. É o conhecimento gerado pela reflexão. Tá? Tudo mais, o Descartes fala, até o meu corpo, tudo que eu vejo pode ser enganoso, mas a minha mente, o fato de eu pensar, né, é seguro, é uma verdade. Então, se eu penso, eu existo. Então, olha, aqui tem uma pegadinha. Quando o Descartes fala, penso, logo existo, ele está dizendo o seguinte, olha, a única coisa a respeito da minha existência que eu posso afirmar como segura, 100% segura,
é que eu penso. E quando ele diz isso, ele está dizendo, então, que a única coisa que ele pode afirmar que existe dele, 100% seguro, que não é uma ilusão, que ele não está sendo enganado, é a mente dele. Então, ele chega a afirmar que o próprio corpo pode ser produto do engano, visto que a gente percebe o corpo através da visão dos sentidos humanos. Deu para entender até aqui? Está tranquilo? Sim. Galerinha? Maravilha. Então, de um lado, a gente tem o René Descartes focado muito nessa questão da razão. Por outro lado, a gente tem o John Locke. Você né? falou do Locke, aí eu lembrei do Locke, John Locke. Não tem um personagem lá? John Locke? Sim, que é uma imitação do pensador, tá, Bela? Ah, tá. Porque ele é todo Então, também centrado. isso, é uma imitação desse pensador. E ele é muito significativo lá no Lost, né, esse simbolismo, por quê? Porque o John Locke, na área política, né, isso nós vamos ver em outra aula, ele vai ser um dos influenciadores da independência americana, da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa, do pensamento político liberal. Tá? Mas hoje nós vamos falar do John Locke na área do conhecimento. O John Locke vai falar o seguinte, esse francês aí, esse René Descartes, esse cara está viajando na maionese. O cara está delirando, não tem, o conhecimento, a razão é importante, mas ela só entra num segundo momento. Aí o Locke diz o seguinte, olha, a primeira coisa que acontece, que a gente tem que ter consciência, é o seguinte, nós, como seres humanos, nós nascemos como uma tábula rasa. Vamos explicar isso melhor. O que é uma tábula rasa? É uma mesa, imagina, uma mesa lisinha, ou uma folha em branco. Acabou de ser produzida lá lá na empresa, ok? Lá na fábrica, ela não tem nenhuma marca nela. Aí, ela é entregue, né, a folha em branco, a mesa é colocada numa sala de aula. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Lá na mesa vai começar a aparecer marca do tempo, marca de uso, né? Às vezes tem aquele professor ou aquele aluno mesmo que começa a fazer rabisco com lápis, com caneta. Então, as marcas de uso pessoal e de desgaste do tempo vão marcando ao longo do tempo aquela mesa que, quando saiu da fábrica, era lisinha, novinha. A folha, a mesma coisa. Olha, você entrega para alguém, o pessoal vai usar lápis, caneta, pode ser que caia água, o tempo vai também deixar suas marcas na folha, pode ser que ela seja amassada, dobrada, olha, vão ficar marcas com o tempo. O John Locke vai dizer, assim é o ser humano. Quando ele nasce, ele não tem nenhum conhecimento. Com o tempo, com a convivência com as pessoas, sendo inserido na comunidade, né, convivendo com a família, com os amigos, na escola, na igreja, na vizinhança, aonde quer que seja, ele vai adquirindo conhecimentos. E quanto mais ele cresce, mais ele vai se desenvolvendo. E o John Locke fala que é através dos sentidos humanos que as pessoas, nós, desenvolvemos nossos primeiros contatos, nossas primeiras formas de conhecer o mundo, né? Talvez você, né, tenha irmãos mais novos ou conheça crianças mais novas. Isso era mais comum na minha época de acontecer, o que eu vou falar, né? Criança está ali naquela idade curiosa, está engatinhando e mete o dedo em tudo, né? Aí mete o dedo na tomada, toma um choque. Ela tira o dedo na hora, começa a chorar.
O John Locke fala, olha, isso é um aprendizado. É claro que isso não é um exemplo cabível para a época dele, porque energia elétrica não existia, né? Mas, olha, o que o John Locke diria? Olha, a criança, quando entrou em contato com a tomada, ela recebeu uma informação. Ela não consegue traduzir racionalmente, porque ela não elabora isso ainda. Mas, do jeito dela, através dos sentidos, ela entendeu que aquela sensação é ruim. Ela não quer que continue, ela tira o dedo e ela chora. Ou, pelo contrário, né? Ela experimenta pela primeira vez um sorvete com um sabor que ela gosta, ela tem prazer, ela quer mais. A sensação paladar. Então, olha, o John Locke fala, os primeiros aprendizados que o ser humano tem são através dos sentidos. Né? A visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. E mais tarde, quando ele chega, né, à idade da razão, ele consegue verbalizar, ele consegue organizar os pensamentos, ele consegue explicar isso. Ok? Então, são duas ideias opostas. A do John Locke, a do Descartes, se chama racionalismo, porque afirma que a única forma de conhecimento segura é a razão, e a do John Locke se chama empirismo, porque afirma que nós nascemos como uma folha em branco, sem conhecimento algum, né, desenvolvemos esse conhecimento ao longo do tempo, através da experiência dos 5 sentidos, ok? E depois, posteriormente, organizamos elas através da razão humana. Ok, galerinha? E eu vou parar por aqui, porque a Fernanda França, né, chegou aí para nos brindar com a sua presença, e porque já na semana que vem eu entro nos contratualistas. Tudo bem, Fê? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Galera, então Deus abençoe, um abração no coração aí de todo mundo. Fê, ótima aula para você. Um abraço. Muito obrigada. Um beijo para você. Beijo para todos. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Deixa eu só pegar meu arquivo aqui para a gente começar. Boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo bem na medida do possível aí? Deixa eu só Eu tô coisar bem aqui. Boa noite, boa noite. Deixa eu coisar aqui, pessoal. Beleza. Hoje nós vamos, então, falar, né, da nossa segunda matéria preferida, que é a geometria espacial, né? Semana passada a gente começou a falar dessa parte da geometria espacial, começamos